Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite e que possamos, com bastante tranquilidade, conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a vibração do jovem que trouxe, onde ele pediu a inspiração para que pudéssemos trazer a boa nova, o Evangelho. Então, quando convidada a vir hoje, pensei, qual o tema? O que falar? Quando vou a algumas casas, eu gosto muito de levar o tema do Evangelho, porque a palavra mais bonita que temos são as explicações que os Espíritos trouxeram e as informações que os evangelistas tão carinhosamente deixaram registrados para a humanidade. E que a doutrina espírita desvenda sem dogmas, sem artifícios, sem impor medos, sem apresentar uma ideia de que haverá sempre uma punição diante de um erro. Eu acho tão libertador, tão bonito, porque assim o Cristo é. Ele, em sua passagem no corpo de carne, e hoje, vibrando por cada um de nós, ele traz essa possibilidade de liberdade para a nossa alma, e não de aprisionamento. E eu fico a pensar, imaginem Jesus Cristo com o WhatsApp na mão, o que ele não faria, não é não? Nossa! Né? Porque nós, com o WhatsApp na mão, nós fazemos coisa dessa, né? Fazemos muita coisa. Um dia desse, recebi um postzinho que dizia assim, o que é fé? Fé é você pisa e Deus põe o chão. Ou seja, você pisa sem saber se tem o chão. Você acredita que haverá um chão. Você acredita que haverá um Deus que colocará um chão e você vai pisar. A fé, ela é assim. Certa, esperançosa, não teme, não acha que irá faltar algo, que só haverá o vazio, eu piso o vazio e eu caio. Não. Então, a pergunta que eu faço hoje a cada um de nós, como estamos sendo, na era moderna, da tecnologia, os propagadores do Evangelho do Cristo? Como nós hoje, espíritos encarnados, estamos levando a boa nova. Porque hoje nós temos uma tecnologia na nossa mão. Hoje, mais do que a tecnologia, nós temos o quê? Uma mente que pensa, que reflete. Uma mente que consegue trazer lógica aos fatos. Nós temos hoje a ciência, de braços dados com a religião, desmistificando, esclarecendo, conseguindo envolver mentes muito racionais que não acreditariam naquilo que eles leem de uma forma mais filosófica ou de uma forma muito mais, digamos, sentimental dentro das religiões, e a ciência de mãos dadas vem lá e prova, possibilitando essas pessoas a fazer uma mudança dentro de si e passar a acreditar. Aí volto a dizer, através do postzinho que eu recebi, que sim, se eu pisar, Deus coloca o chão. Não porque Deus está a meu serviço, não. Mas porque eu estou segura do seu imenso amor. Não há dúvida. Não temo. Eu sei que o Pai, Criador de cada um de nós, permitiu que nas várias vidas que cada um de nós vivemos, nós tivéssemos um tempo do aprendizado. Quantas vidas já vivi? Quantas vidas já viveu? Quantas vidas? Quantas? Não sabemos. Mas e as memórias que eu carrego em mim enquanto espírito? Não dizem quem eu sou? O que hoje me assusta? O que hoje me alegra? O que hoje me possibilita ser quem eu sou ou quem somos nós? Não fazem parte das várias memórias, das várias vidas que eu tive? E nessas várias vidas,
Quem foi o educador da minha alma? Além de Jesus Cristo. Porque o grande mestre, o espírito de maior grandeza, de maior moral e luz que pisou neste planeta Terra, foi Jesus Cristo. Grande educador de nossas almas. Mas, e os outros? Quem mais me ajudou a ser quem eu sou? Vocês já se indagaram? Como será que chegamos até hoje? Como a humanidade chegou, então, fazendo um link com o que falávamos antes, à era da tecnologia? Nós não acordamos um dia e estávamos com tudo isso que hoje existe aí em nossas mãos. Apesar de, um dia desse comentava, nós que temos mais de 15 anos, eu vejo muita gente aqui com mais de 15 anos, além de mim, claro, né? Nós somos viajantes mesmo desse tempo moderno. Eu, da época, acho que eu já falei isso, se não, a idade vocês já viram, né? A gente vai repetindo as mesmas coisas. Eu sou da época em que se passava aquela cera vermelha no chão, aquela de pasta, lembra? Vocês estão lembrados, não estão? Eu sou dessa época, senti risos, muita gente é dessa época, não é? Isso, então, também sou da época que comprava aquela enceradeira e a gente ficava feliz da vida. Bobs no cabelo, não é isso? Aquela enceradeirazinha sábado à tarde, muita gente já fez isso, não fez? Hoje nós temos um aparelho que você solta ele e ele varre a casa para você. Olha só o que nós assistimos. Olha o que nós vimos. Olha o mundo avançando. Da penicilina aos exames de PET scan, que são exames de alta potência, que veem meu corpo, que registram minha mente. Olha o que aconteceu. Nós assistimos tudo isso. E eu pergunto a vocês, porque o Mestre Jesus, ao nos tirar do primitivismo, ao nos tirar da ignorância, ele nos fez pensar, refletir. Ele nos ensinou sentimentos. Nós que éramos por instintos, ele nos tirou, nos fez pensar, nos impulsionou. E todos os outros espíritos que vieram neste movimento do que o Cristo nos deixou, nos impulsionando, chegamos aqui. E vocês podem perguntar assim, mas disse, o que tem a ver? Falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas com a tecnologia. Meus irmãos, tem muito. Porque hoje nós somos aqueles, como eu disse no início, que levamos a mensagem adiante. Hoje nós somos os espíritos que se preparam para um retorno posteriormente para dar continuidade a esse trabalho. Então, se eu não aprendo a lidar com a verdade, se eu não aprendo a pegar um fato, esmiuçá-lo, se eu não aprendo a buscar trocar com outras pessoas, seja através das leituras, dos estudos ou das reflexões, eu corro risco de levar uma boa nova distorcida, porque as informações que chegam são muitas e eu preciso trabalhá-las dentro de mim. Eu não posso esquecer que eu sou um espírito com muita informação aqui dentro de mim, como todos nós somos, mas eu preciso trabalhar essas informações. Nós precisamos saber o que é isso. Então, a ideia de trazer essa passagem do Evangelho hoje é para que nós, que aqui estamos, na doutrina espírita, que nós aprendamos a refletir em cima do que é trazido para cada um de nós, porque é nosso compromisso com o Mestre Jesus levar sua palavra adiante. Então, não cabe mais, contanto, sendo colocado para todos, levarmos uma mensagem dúbia, truncada, não cabe mais. A mensagem tem que chegar ao outro limpa, de elevação, de reflexão. Eu tenho que abraçar ao outro e levar um consolo. Não posso mais olhar para um irmão e virar e falar, ele traz lá com ele, qualquer que seja o seu sofrimento, não importa, porque o sofrimento ele é para ser respeitado, existe a dignidade do sofrimento, e já não cabe mais eu chegar para ele, abraçar e falar, olha, isso que você está vivendo, provavelmente, é que na encarnação passada você cometeu um erro e agora você está pagando por ele. Cabe, meus irmãos, falarmos mais isso hoje? Se nós já entendemos que a espiritualidade nos diz que o retorno ao corpo de carne é um reajuste dos meus sentimentos e que a dor ela é muito pessoal, porque ela faz parte da minha história e da minha memória, então cabe o abraço,
cabe eu olhar para esse irmão e falar a ele: então, meu irmão, estamos a viver uma nova vida, das muitas vidas que você já viveu. O que essa experiência tão dolorosa, a qual eu respeito, traz para você de informação? O que essa experiência tão dolorosa para você traz de você de lágrimas? O que essa experiência tão difícil está proporcionando em você? Vamos conversar um pouco sobre isso. Abre seu coração. Vamos ler o Evangelho do Cristo. Vamos ver se encontramos lá uma palavra que lhe console. Vamos ler um Espírito que possa nos trazer um alívio. Vamos ler juntos aqui uma passagem de Joana de Ângeles, de André Luiz. Vamos ver um exemplo da vida de Chico. Vamos ver pessoas que hoje, no mundo espírita, estão aí a trazer a boa nova. Nós temos, por exemplo, o Rosando Klingen, trazendo suas boas novas, aliviando o nosso coração. Nós temos, por exemplo, na Igreja Católica, fugiu meu nome dele. O Fábio de Mello, isso, nós temos lá, nós temos o Papa Francisco, nós temos, dentro das igrejas evangélicas, excelentes pastores trazendo tantas coisas bonitas. Então, nós vamos convidar esse amigo e vamos falar, vamos ler juntos. Vamos ver o que traz aqui. Vamos ver o que eu consigo, junto a você, encontrar como consolo. E já não cabe mais apenas falar. É o sofrimento da reencarnação. E ponto. Eu posso, às vezes, ferir mais ainda aquele coração que ainda não compreende o que é este processo reencarnatório. Mas quando eu sou solidário a ele, quando eu me aproximo dele e o convido para ler comigo, para juntos ali encontrarmos um bálsamo, eu estou sendo um verdadeiro profeta. Eu estou sendo um verdadeiro cristão. Eu estou sendo um verdadeiro espírita. E um dia, conversando com um companheiro da evangélico, e ele falava para mim sobre o Antigo Testamento. É muito respeitosa a forma como os evangélicos leem o Antigo Testamento. Eles aprofundam. E ele me explicava sobre o profeta Jeremias. E eu falei, já vi o profeta Jeremias no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse companheiro, ele é uma pessoa gostosa de conversar. Ele não impõe o seu saber. Ele não impõe a sua fé da forma como ela é construída. Pelo contrário, ele faz uma troca, ele compartilha. Então foi muito boa a conversa. E ele me explicava sobre os profetas, e falava em especial sobre o profeta Jeremias, e eu expliquei para ele que tinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, daquela conversa ali, nós começamos a perceber. Os profetas foram professores. Eles começaram um movimento dentro de cada um de nós, apoiada na lei que Moisés havia trazido, 10 mandamentos, que era uma lei que educou o nosso comportamento. Ainda não havia, naquela época, a ideia do sentimento como hoje nós bem o entendemos e praticamos. Havia naquela época uma necessidade primeira de se fazer com que as pessoas se respeitassem, moldando, limitando, freando o comportamento que elas traziam, porque eram comportamentos deseducados. Lembrem-se, aquela era uma sociedade formada pelo poder e pela escravidão. Era uma sociedade formada por povos que eram subjugados pelo outro. Não havia respeito entre o que eu quero e o que o outro quer. Havia, sim, a necessidade que eu apresentava sendo satisfeita. O outro, não quero saber. Estávamos no princípio do que hoje entendemos como sociedade organizada. Era o rudimento do que hoje as leis civis e criminais nos educam, naquela época não havia. Então, havia ali os 10 mandamentos. Havia um Deus punitivo, porque era preciso que o medo imperasse, afinal de contas, era o rudimento único que existia em nós. Ali, do que fosse sentir. Sentir medo. Medo porque eu sei que aquilo me afeta e aquilo dói. Então eu tenho medo.
respeito, muito pouco. E com isso, ali eram trabalhados o movimento que, com a chegada do Cristo, ele conseguiria fazer a troca. Sai a educação do comportamento, entra a educação do sentimento. Então era mais ou menos assim. Naquela época se dizia: você não pode roubar, tá, a comida do amiguinho. Também não pode roubar nada que seja da família do outro. Também, olha só, você não pode matar seu pai e sua mãe. Olhe lá, hein? Você não pode fazer isso. Hoje a gente fala até num tom de brincadeira, mas ali era uma grande verdade. Irmãos matavam irmãos. Matava-se pai, matava-se mãe, por interesse de uma terra, de um ouro, de um cargo, de um lugar. Então, por dinheiro, exato. Nós podemos até dizer assim, mas hoje não é assim. Hoje é uma outra situação. Lá não havia moral. Era assim, eu quero, eu pego. Se você não me der, eu te mato. Mas diz hoje, não. 2019, a moral já está instalada. Eu já tenho um pouco mais de conhecimento. Naquela época, não. Então, com isso, era preciso que esse comportamento fosse revisto. E com isso os profetas se tornaram os grandes educadores. Eles saíam a pregar, eles saíam a falar. E existia algo do qual se respeitava muito os profetas, que era a capacidade que eles tinham de falar de um tempo futuro. Com isso, aqueles, como era o caso de Jeremias, muito sério, muito desejoso que a população modificasse, havia os outros. Porque os profetas eram respeitados, eram admirados, eram ouvidos. Então, muitos iam para as praças públicas e diziam, eu tive um sonho, eu tive um sonho. E ali reunia-se em torno deles uma multidão para poder ouvir. Eles diziam de coisas que, como está lá na passagem do Evangelho, o coração deles estava cheio de verdades ou de amargores. E a boca falava. Esses eram os falsos, que o único intuito era sentir-se prestigiados. Mas Jeremias não. Jeremias percebia o quanto que aquela sociedade envolta nas suas próprias necessidades egocêntricas e egoístas precisava despertar para muito mais. Então ele falava do respeito, do desejo que um precisava ter de cuidar bem do outro. Jeremias falava que um dia tudo haveria de mudar, não haveria mais aquela escravidão, aquela subjugação. Até que, na época, os judeus, em Jerusalém, eles começaram a se perder um pouco na ideia dessas leis. Eles começaram a se perder um pouco nas suas próprias vaidades e mando. E ele tanto falava, Corria a época da Babilônia, de Nabucodonosor. E ele avisava, Jerusalém vai cair. Jerusalém vai cair pela sua própria vaidade aos pés de Nabucodonosor. Porque se vocês não ficarem, cada um cuidando de si e aprenderem a cuidar de todos, vocês terão muito mais forças para lutar. Mas se cada um ficar individualizado, sozinho, essa cidade não irá resistir. E assim aconteceu. Então, Jeremias, naquela época, falava do que hoje, inclusive, voltamos a ver. O egocentrismo, aonde primeiro eu, depois eu, depois eu. Quem sabe, lá na terceira, quarta fila, o outro. E com isso a nossa sociedade cai. Mas o tempo, os espíritos que ali chegam, colocando as suas verdades, verdades muito bem trabalhadas por ele, já deixaram plantados em nós. Então, saindo dos 10 mandamentos, uma lei que dizia, não roube do outro, Deus está vendo, de uma lei que trazia a ideia de um único Deus e não de vários ídolos, de uma lei que dizia, quando você não fizer isso com o outro, vai nascer em você algo muito melhor do que você imagina que hoje tenha. Eles foram nos preparando para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus.
E Jesus, quando vem, pega toda aquela lei que era de regra, comportamento, e a reduz em amai-vos. Porque se eu amo a minha companheira, se eu amo o meu amigo, se eu amo a minha família, eu não preciso mais que me digam que eu não posso tirar a vida ou o objeto. Eu já entendo que eu posso ter o meu, o outro pode ter o dele, e que ele fique em paz com aquilo que conquistou. Eu começo a ter um sentimento de amor. Nós já tínhamos a ideia de um Deus único. E Jesus fala então para nós. Ele não apenas é um Deus único, como ele está perto de você. A sua lei está escrita na sua consciência. A sua lei é de amor. Deus é Pai. E todos somos irmãos, pois formamos uma única família, a família universal. Então, daquela ideia rudimentar, do comportamento, saindo do instinto, do primitivismo, das nossas emoções e morais, Jesus inaugura em nós o sentimento, o sentir na mente. Então, dos profetas que lá nos educaram, nós caminhamos para os apóstolos, que saem a espalhar aquela boa nova por onde forem. E eles aprenderam com o Mestre Jesus. Jesus retira daquela sociedade 12 homens, muito parecido conosco, raivosos, trabalhadores, simples, de família, que também não entendiam muito bem o seu evangelho, mas sentiam dentro de si que havia algo a ser feito, e eles saem a pregar com Jesus, e depois, com a passagem de Jesus, o retorno ao mundo espiritual, eles continuam a pregar, eles continuam a levar a boa nova. Então já saímos do primitivismo. Não é mais um rudimento de moral que temos dentro de nós, mas uma moral totalmente escrita na nossa consciência. Já começamos a nos aproximar do que seja hoje o nosso conhecimento da espiritualidade. Há muitas moradas na casa do meu pai, assim falava Jesus para nós. Um homem, para melhorar, ser diferente, ele precisa nascer de novo. E nós fomos ouvindo e internalizamos. Veja, meus irmãos, que salto. Eu brincava com vocês no início, da cera vermelha ao aparelho que eu coloco no chão e ele varre a casa para mim, é uma época da tecnologia. Olhem a história da escravidão do meu pensamento, do ser que eu era, a Jesus me falando, ame. Este é o maior dos sentimentos. A Jesus falando, olha o outro e não deseje o que é dele. Acredita em você. Acredite, saiba que você pode conseguir as mudanças necessárias no seu ser, tanto quanto o seu irmão consegue. Tenha fé, tenha esperança, e saiba que existem mundos aonde você poderá viver e aprender muito mais. E saiba que haverá uma outra oportunidade para você reaprender aqui nesse mesmo mundo. Ele começa a plantar dentro de nós o que hoje, seguramente, faz com que nós respeitemos muito mais a vida do que naquela época em que atirávamos por nada. E assim fomos seguindo, com todo esse movimento, tudo isso guardado em nós. Se eu reencarno entendendo que o meu comportamento mudou, se eu reencarno entendendo que agora eu sinto na minha mente algo, não cabe mais então na atualidade a regra do você não pode fazer. Hoje somos nós que falamos para os espíritos que aqui chegam, também no seu processo de mudança, somos nós que falamos para eles. Você não pode fazer assim, você precisa fazer de uma outra maneira. Então hoje, quando eu falava, mas se naquela época havia o roubo, a maldade, o maltrato para o outro, e hoje parece que é igual, não. Não é. Despertem, meus irmãos, despertem, porque hoje não é mais assim. Hoje cabe a nós acolhermos os espíritos que chegam. Não temos mais os profetas, não temos mais os apóstolos, mas nós temos a nós, com todos os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe. Hoje temos a nós com a certeza do mundo espiritual. Alguém aqui duvida da reencarnação? Alguém aqui duvida que essa sala repleta de encarnados, também com uma extensão bem maior, tem vários desencarnados? Alguém duvida da mediunidade?
Alguém duvida de Deus, de Jesus, da espiritualidade? Isso não é tão certo dentro de nós? Isso não é tão bonito? Não é isso que às vezes nos dá força? Saber que eu estou num processo de aprendizagem aqui nesse planeta? Então hoje quem leva a boa nova? Somos nós. Quando esse planeta recebe os espíritos ainda confusos, que há tantos anos estão aguardando uma oportunidade de reencarnação, quem vai educá-los? O Mestre Jesus continua a vibrar, a espiritualidade a nos sustentar, mas agora é chegada a nossa hora. Somos nós que vamos recebê-los. Somos nós que vamos acalentar esses espíritos que ainda, grosseiramente, pensam de forma tão distinta da nossa, que ainda precisa-se hoje das leis, como falávamos antes, civis e criminais, até para impedi-los de cometerem atrocidades. Mas somos nós, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, hoje já despertados e ensinados pelo Jesus, que vamos educar a cada um deles. Nós estamos num mês que é considerado aqui no Brasil de combate ao suicídio. Quantos espíritos retornam e no seu corpo de carne querem acabar com a sua dor e pensam que acabar com a dor é acabar com o corpo? Quanto sofrimento! Quem irá acalentá-lo? Nós. Quem irá abraçá-lo? Nós. Quem irá dar uma palavra de esperança a cada um deles? Nós. Vocês observem hoje quantas crianças estão chegando e recebem diagnósticos que trazem lágrimas aos olhos da mãe que recebe aquele espírito em seu braço. Quantas mães saem firmes com seu filho, pais também, firmes com seus filhos, em busca de um atendimento, de uma ajuda. Ali tem um espírito em retorno, de aprendizagem. Ali tem um espírito do qual nós vamos despertar neles os sentimentos que hoje já é tão firme dentro de nós. Olha a responsabilidade que fomos convidados. Hoje recebemos na nossa família aqueles companheiros, amigos, amores, que têm um pensamento tão embrutecido, que têm atitudes tão estranhas. Quem irá educá-lo? Nós. Hoje nós assistimos pela televisão situações que ficamos assim, meu Deus, impactados. Como existe um ser humano que pode fazer isso? Sim, existe. E ele está aqui conosco porque ele precisa de ajuda. Ele está aqui conosco nesse planeta porque ele precisa que alguém fale para ele novamente do amor, porque essa é a oportunidade que ele está tendo. A diferença hoje é que tudo isso nos chega às mãos. Por quê? Agora nos chega às mãos. Porque já estamos preparados para receber todas essas informações. Não precisamos passar nossos dias a buscar em redes sociais ou em televisão e nem alimentar a audiência desses programas que exploram a violência. Mas nós precisamos começar a entender e pensar qual é o diagnóstico da nossa sociedade hoje e como posso eu ajudar. Porque, como disse, eu não tenho que passar os meus dias a olhar, porque aquilo, inclusive, muda nossa vibração, aquilo muda o nosso dia, aquilo nos impacta de uma forma que, às vezes, saímos nós pensando naquilo, vibrando dentro daquela situação. Não precisamos, não é aconselhável, não é saudável. Mas, hoje, tudo que acontece nesse planeta, nós temos notícias. Então, eu não posso me isentar dessa responsabilidade diante da renovação desse planeta, hoje considerado de provas e de expiações, para um planeta de regeneração. Para aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita, provas e expiações são condições que cada um de nós passamos com graus diferentes, não é de sofrimento, com graus diferentes de entendimento e conscientização do que eu venha a sentir ou sofrer. Então, digamos que eu passe por uma situação muito difícil e que aquilo para mim no momento é de uma superação tamanha que eu sou um exemplo. Ali eu posso estar vivendo tanto uma prova como uma expiação. O que vai determinar é a consciência que me gera o fato ocorrido. E este planeta está cheio de todos nós, passando por nossas provas e expiações. Pessoas que nos trazem seu exemplo e nós que damos o nosso exemplo. Por isso, novamente,
não me chamem de chata, mas eu pergunto, qual é a nossa responsabilidade? Eu não posso ser aquele que leva uma mensagem torta, eu tenho que ser aquele que leva a mensagem de alívio. Então comecemos. Fazemos as nossas preces para todos. Lembramos em épocas, por exemplo, no nosso país, em que existem festejos muito grandes, aglomerações mesmo, das preces. Eu pedi que a espiritualidade encarregada de cuidar de cada um daqueles que estão ali se sintam fortalecidos com a prece que eu emano por lá. Por exemplo, agora no mês de setembro, o Rio de Janeiro recebe um evento muito grande, onde milhares de jovens irão se dirigir para lá. Um evento de música. Muitos pais irão com seus filhos. As nossas preces, para que esses jovens, esses pais, possam ser envolvidos em plena luz. Não vamos questionar se é certo ou se é errado, que a questão nossa aqui já não passa mais por isso. Mas vamos olhar e pensar, se no meu entendimento espírita, eu sei que lá irão reunir-se muitos espíritos confusos, muitos espíritos ainda que desejam alguma das paixões e viciações que aqui na Terra ainda existem, que eu sei que ali é um campo vibracional complexo, difícil, o meu papel é a minha prece. O meu papel é a minha orientação. Entendendo que assim eu estou ajudando. Se a nossa cidade passa por dificuldades, quanto mais reclamações eu faço, quanto mais eu estimulo o outro a ter raiva, quanto mais eu digo para o outro que não pense bem, que pense sempre pelo lado negativo, eu estou sendo um verdadeiro cristão? Mas quanto mais eu estimulo as pessoas a pensarem no bem, quanto mais eu estimulo as pessoas a limparem a frente da sua casa, a plantar uma árvore, quanto mais eu estimulo as pessoas a serem agradáveis uma com as outras, quanto mais eu faço isso, eu estou sendo o verdadeiro cristão. Essa semana assisti uma reportagem que falavam que só aqui em Cabo Frio perceberam na reportagem que só uma rua aqui é como se fosse uma regra não escrita, mas muito respeitada. Não escrita não, perdão. Essa regra ela é escrita, mas muito respeitada, de parar o carro na faixa para o pedestre passar. E na reportagem dizia que o único local onde isso acontece assim, direitinho, é ali na rua da Praia do Forte. Que todo mundo para na faixa do pedestre. Aí o repórter dizia assim, será que é por causa da praia? Será que aquela atmosfera gostosa, bonita, faz com que eu venha devagar, meu coração esteja mais tranquilo? E pare. Foi a primeira pergunta que ele fez. Aí eu brinquei, eu almoçava com uma pessoa e eu falei assim, tem uma outra rua que as pessoas também param, e lá não tem praia. Essa rua é lá Joaquim Nogueira, quem passa por lá sabe disso. Às vezes você vê 2, 3 tentando ali desesperadamente atravessar, e sempre as pessoas vão parando. O que isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui? O cristão, o espírita, aquele que leva a boa nova, aquele que já não é mais o profeta, que não precisa fazer predições para o futuro, que não precisa mais gritar em praça pública, que nós já entendemos isso, ali era uma necessidade da passagem, do avanço do espírito, saindo de um comportamento ruim para um sentimento, que hoje eu posso pensar assim. Então, se eu começar a internalizar esse hábito de eu ver a faixa, parar, daqui a pouco toda Cabo Frio tem esse comportamento, porque o meu irá estimular o outro. E até aquele que não entende, que buzina quando eu paro, que fica chateado porque eu parei, porque só tinha uma pessoa, olha só, porque só tinha uma pessoa, ele também irá se acostumar. Ele também irá guardar aquilo dentro dele. Ele também irá internalizar algo diferente. Meus irmãos, o que eu estou falando é que pequeninas ações de gentileza, pequeninas ações de boa convivência, pequeninas ações que fazem com que o todo se sintam convidados a agirem da mesma forma, é uma mensagem do Cristo chegando aos espíritos mais embrutecidos que aqui estão. Porque hoje, todo o maior trabalho de modificação em nós já foi feito pelos profetas,
pelos apóstolos, pelo mestre da nossa vida, Jesus. Hoje cabe a nós levarmos todo esse movimento nas nossas casas. Quantas vezes na nossa casa o nosso grito ecoa nos cômodos? Quantas vezes nós estamos aqui no estudo e saímos firmes, que seremos diferentes no entendimento daquele irmão que está lá dentro, e aquele irmão pode levar o nome de marido, esposa, filho, sobrinho, cunhado, sogra, né? É um irmão. Jesus já falou isso para você. Vizinho, alguém falou aqui vizinho, né? Às vezes a gente demora a comprar casinha, quando compra, é aquele vizinho que está lá, é aquele, né? É aquele irmão que está ali do meu lado. Ele não é mais, ele não é menos, ele é um irmão. O irmão, a ideia de irmandade é a ideia de igualdade. Quando Jesus falou isso, né? Vocês são irmãos, ou seja, vocês são iguais. Então é lá que eu vou levar a melhor palavra do Evangelho. Sabe qual é a melhor palavra do Evangelho que eu levo para dentro da minha casa? A minha mudança íntima. O meu grito sendo calado. Mas não calado no sentido de não proferir a palavra, mas um silêncio calado no sentido de eu saber a hora de falar e como falar. Esse é o silêncio da nossa alma. Não é o silêncio da mudez, da ausência de som. É o silêncio de uma palavra muitíssimo bem colocada para que possa ser ouvida pela outra. Porque quando tem ruído, e o que é o ruído é a má interpretação, é a minha vontade sobre a outra, é a minha verdade sobre a outra, é a minha incompreensão. Isso são ruídos que enchem o ar, impossibilitando o belíssimo silêncio de um diálogo sendo construído entre pessoas de uma mesma família. Porque ali fomos reunidos para o aprendizado. Aqueles que vieram antes tiveram a incumbência de nos receber depois, e nós que iremos receber os outros depois, temos a incumbência de aprender com quem veio antes para preparar. Foi sempre assim no planeta Terra, desde os apóstolos até nós, desde os nossos antepassados até nós. Sempre foi assim. Um irá sempre aprender com o outro, porque quando retornarmos, seja o papel que eu irei vestir, pode ser que na outra eu venha naquele papel da sogra, né? E aí eu tenho que aprender como lidar com a minha nora. Não porque eu estou pagando aquilo. Não. Mas olha que bela oportunidade que eu recebo de compreender o outro, vestindo agora um novo papel. E é assim que a mensagem de paz vai se propagando. Um por um, um por um. Por isso que no início falávamos, imagine Jesus com o WhatsApp na mão. Não é mesmo? Imagine. Olha, ele não teve, mas nós temos. Nós temos. E temos mais. Nós temos um aparelho, mas nós temos o nosso pensamento conectado com o grande mestre. Então, sim, as suas mensagens chegarão. Às vezes eu recebo coisas muito bonitas, que me alegram o dia. Às vezes eu recebo palestras fantásticas, que me socorrem a alma. E aqueles que ainda passam coisas difíceis, que fazem com que a gente chore, eu paro ali, em eu mesmo. Dali não vai adiante. Ali ficou. Sem propagação. O belo vai, o belo corre. Aquilo que não, ali, comigo parou. Porque eu vou pensar, é isso que eu estou aprendendo na casa espírita? É isso que me ensinaram os espíritos? Que eu seja o que causa desordem? Jamais. Então pense sempre nisso. Dentro da nossa casa, nosso grito calado, nosso diálogo construído com os nossos amigos, a possibilidade de levar pérolas de amor a cada um que eu encontro, ou que eu leve uma mensagem. Na sociedade, o meu comportamento ajudando a construir o comportamento do outro.
a compreensão, enfim, em cada um de nós. E não fiquemos a olhar única e exclusivamente o erro que eu possa ver no outro. O erro faz parte ainda do nosso processo de aprendizagem. Só erra aquele que faz. E muitas das vezes o erro não pode ser considerado tanto porque a oportunidade de conhecer a verdade nem sempre foi dada. Do que falo eu agora? Falo dos grandes companheiros que temos nas diversas religiões existentes. E que nós às vezes os vemos levando a palavra do Cristo ainda de uma forma enganosa. Mas não enganosa para o outro, é enganosa para ele. Para aquele que leva a palavra do Cristo é interesse próprio. Para aquele que não compreende e tem um preconceito com a outra religião a ponto de destruir o que é do outro. É preciso que a gente entenda que quando alguém fala sobre o Cristo, mas que leva esse erro, que leva de uma forma errônea, porque ou entendeu assim, ou quer tirar dali um proveito, a lei de Deus está escrita na consciência dele. E a consciência do Espírito, se não se faz nessa vida, não se preocupe, meus irmãos, se fará em algum momento. Deixa a Deus o encargo do julgamento daquele irmão. E sigamos nós com a possibilidade de ajudar a todos. Então, muitas das vezes, quando vamos conversar com alguma pessoa e temos um pensamento diferente dela, devido à claridade que a doutrina espírita nos traz, que tenhamos total respeito de não ferir aquele a quem estamos a ouvir ou com quem vamos falar. Mas, como falava dentro da família, que a gente não gere ruídos, mas que gere diálogos. Ouça com carinho, ouça com respeito. Se você tem algo a acrescentar que possa trazer uma luz, diga. Se você tem algo ali a aprender, porque o outro está contando como ele vê Jesus, a Deus, a espiritualidade, ouça, reflita, busque, converse com mais alguém. Interessante, ele pensa desse jeito. Da onde será que ele tira esse tipo de pensamento? Um dia desse mesmo eu estava a ouvir, deste mesmo companheiro que falávamos sobre Jeremias, e ele dizia, os cânticos nas nossas igrejas são altos, porque lá no Antigo Testamento está dizendo que os cânticos, os louvores precisam chegar aos céus. E aí eu questionava, mas não falava então de pensamento? Não é o que na doutrina nós chamamos de vibração? E ali construímos uma conversa. Pode ser que o outro não entenda, mas para mim ficou muito claro naquele momento por que os cânticos são tão altos. Na concepção deles, é um ensinamento. Então, os nossos respeitos para todos que transitam no desejo de aprender. Cada um a seu tempo, cada um irá conseguir. E vamos deixando para o finalzinho, pensarmos, dentro da doutrina espírita, como nós, além de tudo que hoje conversamos, nos nossos gestos, nas nossas ações, nos nossos sentimentos, como nós podemos também respeitar a doutrina espírita? Busquemos os estudos da casa. A fé, Jesus já nos convidou para que ela tenha o raciocínio lógico e a compreensão. E não existem dogmas, como falamos no início. Tudo na doutrina espírita pede um pensamento profundo. Pede que nós possamos compreender a ação espiritual, a ação vibracional, a ação do mundo espiritual. O médium é aquele que media entre dois mundos. Ele precisa adquirir com o tempo a segurança mediúnica para que ele possa, sim, ser assistido por bons espíritos e trazer boas mensagens, para que ele possa socorrer os espíritos mais sofridos nas mesas mediúnicas. Então, o espírita, ele precisa estudar, compreender, ele precisa ter a sua segurança para que ele vá adiante. E vocês podem falar assim, mas Dirce, nem todos nós que estamos aqui trabalhamos mediunicamente, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui já tiveram um sonho, já tiveram uma premonição, já tiveram um pensamento que julgaram não ser deles, já tiveram sensações que julgaram não serem suas. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já tiveram uma ideia do que seja o mundo espiritual. Sozinho nós não estamos. Livro dos Espíritos, de ordinário, são os Espíritos que nos dirigem. Já temos o Mestre Jesus a dizer, homens de pouca fé,
Até quando terei que estar com vocês para que vocês possam promover o mesmo que eu promovo? O que Jesus dizia? Eu promovo porque eu tenho sentimento, eu tenho amor. Quando vocês também tiverem, vocês conseguirão. Mas para tanto, as modificações e a compreensão. Então, para eu ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, para que eu possa levar sua mensagem, e se eu já estou dentro da casa espírita, eu preciso compreender. A casa oferece os encontros, os seminários, os estudos, os livros mais sérios, os autores mais sérios. A casa oferece tudo isso, uma grande rede de sustentabilidade do bem. As várias casas da nossa região oferecem isso. E é uma alegria muito grande quando uma casa pode vir, né, na casa de outra e ser recebida, e ver rostos amigos, e ver pessoas que falaram, estou aqui hoje, vou vibrar por você. É muito bom isso. É um movimento lindo, porque mostra que estamos quebrando as barreiras. Nós estamos entendendo a proposta de sermos do bem, de levarmos o bem. Por isso, aqueles que já estão nos seus trabalhos, aprofundem-se, ganhem confiança mediúnica, seja um bom instrumento da espiritualidade amiga que te assiste. Aqueles que ainda estão a seu caminho, levem isso como um conselho, daquela que já também passou por esses caminhos, né? E até hoje estou em busca. Ainda não tenho essa segurança, não, pode ter certeza, mas eu busco com afinco, né? A compreensão, desmistificando, saindo da ideia do fenômeno espírita, não ficando preso só ao fenômeno espírita, mas, acima de tudo, a compreensão. O que é ser espírita e o que é ser um espírito, o que é o viver sendo um espírito encarnado, porque sinto certas coisas, porque adoeço por algumas situações, porque não consigo compreender outras. Então, vamos levando isso, porque à medida que um se levanta para levar a palavra do Cristo, o outro pode sentar naquele lugar e aprender da mesma maneira. Meus amigos, eu trouxe uma pequenina palavrinha, que é do Espírito Luiz, de um livro chamado Em Torno de Leon Denis. É um pequeno carinho da casa de Leon Denis, a casa dos trabalhadores de Jesus. E esse Espírito diz assim: filhos, cada criatura humana traz dentro de si as marcas do progresso constituído e, simultaneamente, vê assinalado em si mesmo o objetivo de sua vida. Então, esse Espírito ele vem dizendo assim, que cada um de nós temos as nossas marcas do progresso que, ao longo das várias vidas, nós fomos construindo. E, com isso, eu gero, finalmente, o meu objetivo nessa existência. Caminhamos do passado até os presentes dias com noções mais ou menos fragmentárias do que fizemos e sentimos em nós mesmos, as falhas que tenhamos cometido e o bem que tenhamos deixado de fazer. Por isso é que elaboramos quase sempre um roteiro de atos e um elenco de atitudes a serem tomadas mais adiante. Esse Espírito vem nos dizendo assim: somos herdeiros de nós mesmos. A cada encarnação que eu venho, eu adquiro um ponto a mais de conhecimento e de evolução. A cada encarnação que aqui eu chego, eu deixo para trás um pouco daquilo que nunca me serviu e visto uma nova roupagem para que eu tenha finalmente uma paz interior. E o maior compromisso é eu aprender e ensinar ao outro. Assim nos dizia um grande benfeitor, hoje já no mundo espiritual e do qual nós temos carinho, que é o nosso querido Chico Xavier. Por onde você for, seja luz, mas para aqueles que vêm depois. Hoje, nós somos esses que vamos deixar luz. Deixemos esse planeta bem, deixemos a nossa cidade em paz. Jesus possa nos abençoar, ser o grande mestre de nossa vida e que o nosso domingo possa ser repleto de paz. Graças a Deus.